Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, na Bíblia, a palavra de Deus, há muitas referências ao juízo final ou ao tribunal de Cristo. E as explicações que ouvimos são um tanto quanto fantasiosas, atabalhoadas, esdrúxulas e muitas vezes sem respaldo bíblico. Algumas denominações religiosas falam de um julgamento, outras denominações religiosas falam de 3 julgamentos, e ainda outras denominações religiosas falam de 5 julgamentos. Eu conheço todas essas correntes teológicas a respeito do juízo final e não me compactuo com nenhuma delas. A maioria dos comentaristas bíblicos não levam em conta 2 coisas muito importantes. Primeiro, o livro de Apocalipse está recheado de simbolismos, metáforas e hipérboles. Essas figuras de linguagem eram muito usadas pelos profetas. Segundo, o apóstolo João, quando escreveu o livro de Apocalipse, usou de coisas que ele conhecia, usou de coisas que faziam parte do seu cotidiano, usou linguagem humana como um tribunal para falar de um tribunal celestial e divino. Isso se chama antropopatismo, a atribuição de características e sentimentos humanos a seres não humanos. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 14, diz que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Aqui é uma advertência. E em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz que nesse dia Deus há de trazer a juízo toda a obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mais uma advertência. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz também que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mais uma terceira advertência. Nós, queridos irmãos e amigos, nós não podemos dizer que o tribunal de Cristo será tal como está escrito nestes 3 versículos. Permitam-me repetir novamente. Nós não podemos dizer que o tribunal de Cristo será tal como está escrito nestes 3 versículos. Esses 3 versículos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1, versículo 31, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, e segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, estão advertindo que um dia todos vamos prestar contas com Deus. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer à luz da palavra de Deus, a Bíblia. Primeiro,
o julgamento dos justos e também dos ímpios será a revelia. Isto é, não haverá contestação dos réus, defendendo-se dos fatos a eles imputados. Segundo, os justos e os ímpios não estarão presentes no momento que forem julgados. Por que os justos e os ímpios serão julgados à revelia e não estarão presentes? Preste atenção no que vou lhes dizer à luz da palavra de Deus. A Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado, está estabelecido, está disposto morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O versículo está dizendo claramente que logo após a morte, a pessoa já é julgada imediatamente por Deus, sendo justa ou ímpia. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54, e também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, diz claramente, quase que desenhando, que quando Jesus o Cristo vier em glória, junto com todos os anjos, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição, os que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos e foram fiéis a Deus e a sua palavra, serão transformados e juntos subirão para se encontrarem com Jesus, o Cristo, nos ares. E com ele passarão 1000 anos lá nos céus. Esses já foram julgados e receberão o galardão. Os ímpios ou incrédulos que morreram desde a fundação do mundo também já foram julgados e receberão a sentença na segunda ressurreição para em seguida serem destruídos definitivamente junto com Satanás e os anjos caídos, que é a segunda morte registrada em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os ímpios que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus o Cristo e que morrerão, porque tudo será destruído, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, diz que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ninguém, humanamente falando, ficará vivo. Também já serão julgados e receberão a sentença final e definitiva na segunda ressurreição, junto com Satanás e os anjos caídos, logo após o milênio. Meus queridos irmãos e amigos, guardem bem o que vou lhes dizer, é importante. Não haverá, como muitos ensinam, um grande e majestoso tribunal durante o milênio, com bilhões e bilhões de livros sendo analisados e bilhões de pessoas sendo julgadas. E uma grande movimentação lá na corte celestial. Quando Deus, o Todo-Poderoso,
executou o juízo nos dias de Noé, mandando o dilúvio, quando Deus, o Todo-Poderoso, executou juízo contra o Egito, Edom, Babilônia e Jerusalém, não houve a instalação de um tribunal divino e celestial. Foram juízos baseados e executados no que eles fizeram e que desagradou a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, é onisciente e onipresente. Deus, o Todo-Poderoso, é onisciente e onipresente. Isto é, tem conhecimento absoluto, pleno, infinito de todas as coisas. E está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência de Deus e a onipotência de Deus são dois importantíssimos atributos de Deus, o Todo-Poderoso. É uma prerrogativa divina. Todos nós seremos julgados com base na onisciência de Deus. Tribunal de Cristo aqui é a onisciência de Deus. Os justos e os ímpios serão separados pela onisciência de Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, sabe, através da sua onisciência, quem são os justos e quem são os ímpios, e conhece todas as obras dos justos e dos ímpios. O Salmo 139, versículo 6, diz que os olhos de Deus viram o nosso corpo ainda informe. Isso quer dizer, viram o nosso corpo quando ainda não tinha sido formado. E no livro de Deus, todas as coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. Livro de Deus aqui é também uma expressão figurada para falar da onisciência de Deus, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz que todos estavam diante do trono e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. O versículo está nos advertindo que todos nós teremos que prestar contas a Deus. Tribunal de Cristo, diante do trono, livros são figuras da onipotência de Deus, o Todo-Poderoso, não é literal. Prestem atenção, se a vida de todas as pessoas, desde o começo do mundo até a vinda de Jesus ou Cristo, estão registradas rusticamente em livros que estão arquivados lá nos céus, então, com certeza, são bilhões e bilhões e bilhões de livros, como se fossem laudos processuais. Deus, o Todo-Poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, criador e mantenedor de todas as coisas, e que tem os céus e a terra na palma da sua mão, precisa disso? É claro que não. É claro que não. A Google criou um novo computador quântico que é 240 milhões de vezes mais poderoso
que os supercomputadores atuais e guarda milhões e milhões de informações. Nós podemos dizer que esse computador e outros que surgirão são fichinhas, não são nada, comparando-se com a onisciência de Deus, o Todo-Poderoso. Falar de livros diante da grandiosidade de Deus, o Todo-Poderoso, e de um tribunal conforme um modelo terrestre, é apequenar um Deus vivo e todo-poderoso como é o nosso Deus. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.